Esse vídeo é patrocinado pela PCIS. Aqui no canal a gente fala muito sobre performance, né? Atletas, MMA, UFC. E o parceiro que está me ajudando a performar melhor nas minhas análises é a PCIS. Eles possuem uma gama de produtos de alta qualidade para você que quer montar uma configuração, um setup para trabalhar ou jogar aquele game. Eu não jogo no PC, mas eu edito muito vídeo, né? E para isso, para ter um volume legal e um conforto, eu preciso de um computador que renderize bem, que trabalhe bem, que não fique engasgando nas minhas edições. E você pode acessar esse QR Code que está aparecendo na tela e aproveitar as promoções da PCIS. Vamos ao vídeo. Você sabia que eu já lutei com o Marvin Vettori, o italiano cachorro, como diz o Verdun? E ele vai fazer a luta principal do UFC Vegas 75 contra Jared Cannonier. Eu decidi fazer a minha primeira análise de mim mesmo próprio. Creio que será um pouco estranho, mas eu prometo ser o mais imparcial possível. Mas vamos ver o que vai dar. A parte boa de analisar minha própria luta é que eu sei o que eu fiz e sei por que eu fiz. Minha estratégia era chutar a cabeça do menino, como em toda luta. Principalmente porque ele era canhoto e na base trocada, a abertura para o chute médio e chute alto por dentro é muito boa. Claro, ele viria altamente ligado no meu chute, porque incluindo o TUF, eu já tinha vencido 3 lutas dentro do UFC por nocaute com chute alto de direita. Por isso não bastava eu chegar chutando que ia dar certo. Ficaria muito óbvio, então eu queria distrair ele com outros golpes, fazer ele esquecer essa guarda alta. Para isso, tinha que colocar muito chute na perna, chute no corpo, com chute circular e frontal. Coloquei também jab no corpo. Tudo isso para tentar condicioná-lo a defender com a guarda mais baixa, para assim eu poder entrar com chute alto. E para complementar essa receita, eu acrescentava o direto. Não com toda a força, porque ele como canhoto está sempre meio que na vantagem, tendo uma melhor posição e um encaixe melhor com esse direto. Durante a luta, ele aplicou o direto dele melhor que o meu. E olha que eu trabalhei bastante a saída pisando por fora do pé da frente do canhoto para tirar essa distância do direto. Mas eles fazem isso todo dia, toda a vida, vários anos. É difícil em 3 meses de treino, 2 meses de treino específico para um canhoto, eu conseguir superar isso. Por isso que é difícil de lutar contra um canhoto. Para o canhoto não é tão difícil lutar com um destro, porque ele treina com destro muito mais do que canhoto. Então a mão de trás do italiano chegava melhor que a minha, eu já sabia que isso ia acontecer. Então eu soltava esse direto apenas para causar um estímulo no Vettori, para que ele faça o que eu queria, cair com a cabeça para fora e me dar abertura para o chute. Exatamente como o Charles do Bronx fez na última luta. Olha só como eu estava louco para fazer esse movimento. A toda hora eu jogava a mão pensando, cai a cabeça para fora, meu amigo. E em alguns lances eu jogava direto como uma alavanca para o chute, que também funcionava como uma finta. E o golpe ia logo em seguida. Mas o Vettori defendeu muito bem as minhas investidas. Em vez de esquivar para fora, o italiano saía para trás, na segurança. Ele tem um tempo muito bom de sair desse golpe. Ou seja, na mão, o Vettori estava melhor na distância, porque os seus golpes chegavam mais e os meus não estavam conectando muito, mesmo eu tendo um alcance um pouco maior que ele. Mas a luta estava bem parelha, porque eu estava compensando nos chutes baixos e médio. Quem assina o UFC Fight Pass pode assistir essa luta na plataforma, é só procurar por Vitor Miranda ou por Marvin Vettori que vai achar bem fácil. Eu perdi por ponto essa luta, mas eu poderia ter vencido, cara, porque eu cometi 2 belas bem cagadas mesmo. Uma no segundo round e outra no terceiro round. E essas burradas me tiraram o sono por muito tempo depois da luta. Por esse arrependimento de ter feito isso, meus treinadores também não entenderam, já que eu não treinei em nenhum momento tais posições. E não estava na estratégia. Sim, existe a liberdade do lutador de criar algo diferente do que o combinado durante o combate, conforme a luta vai se desenvolvendo. Porém, você procura não mexer no que está dando certo, né? E estava dando certo, estava funcionando. E se está funcionando, segue o barco, né? Por que inventar moda, como dizia minha avó? Plano B, ele só começa a se desenvolver na luta só se o plano A não está funcionando. Certo, e qual era a estratégia que estava dando certo? É colocar pressão em pé em cima do italiano e defender suas quedas. E para isso, para colocar pressão, eu teria que passar pelo volume de golpes do jovem Vettori. Mas o Vettori tem um volume muito grande de golpes. Olha um trecho do dia ali na luta que eu fiz do Marvin Vettori versus o Jack, filho de Herman. A luta teve um volume insano de golpes, inclusive quebrando recorde de golpes significativos desferido em um duelo de peso médio, 286 golpes. O recorde anterior era de 239 golpes do combate mais eletrizante de 2019, que foi Israel Adesanya versus Kevin Gastelum. E aí, algumas lutas depois, eu fiz a análise do Vettori versus Borrachinha, que ultrapassou esse recorde anterior. Essa luta, no geral, foi surreal a quantidade de golpes que esses dois desferiram durante toda a luta. 353 golpes significativos. Não só arrebentou o recorde dos médios, que já era do Vettori,
ficou na 4ª posição entre todos os pesos do UFC, feminino e masculino. Agora, dividindo esse número entre os dois lutadores, o Vettori desferiu quase 100 golpes a mais. E já entendendo qual é o estilo de jogo do Borrachinha, o corner do Vettori ainda o incentivou a colocar mais golpes. Ó, eu quero combinações, não apenas um golpe por vez, porque na combinação o Borrachinha se fecha. Not one at a time, combinations. Que o link desses 2 episódios de Olho na Luta estão na descrição desse vídeo. Então, o italiano é uma metralhadora e naturalmente soltou muito volume no primeiro round, se mantendo ativo, saindo bem dos golpes de mão e não deixando eu combinar os meus ataques. E aí nos últimos 2 rounds, principalmente no último round, ele desacelerou demais, então eu pude colocar essa pressão. Outro elemento da minha estratégia era não aceitar em nenhum momento o jogo de chão dele, e eu fiz isso muito bem, defendendo bastante entrada de queda dele, e por 2 vezes eu caí, só que eu tratei logo de trabalhar para levantar. Nesse lance aqui eu tomei a queda porque eu chutei alto, ele conseguiu segurar minha perna e me levou para o chão. Mas olha, assim que eu bati no chão, empurrei já saindo do quadril para tentar levantar, ele grampeou, e aqui é o seguinte, né? De jeito nenhum deixar ele laçar o braço no meu pescoço. Então, quando eu já estava na barriga, eu já estava controlando o braço dele. Foi pro meu pescoço, controlei o pulso. Olha, defendendo o pescoço igual a vida. Aí ele laçou o braço por cima, tirei para o outro lado, mantendo o domínio do pulso. E consegui levantar. E olha como começou essa queda. Quando eu estava por fora, o Vettori baixava a mão no instinto e desferia um direto. Então qual foi a minha ideia? Fintar o chute por fora, provocando que ele baixe a mão direita e de preferência que ele tire um pouco a cabeça para o lado enquanto desfere o direto. Então eu iria subir o chute e pegar no pé da orelha. Parecido com o que eu fiz na luta contra o Jake Collier, só que do outro lado. Era final de round já, o Collier mais desgastado. Então ele baixou a mão no reflexo e tirou a cabeça para o lado. O segundo chute eu olhei para baixo e subi a altura. Contra o Vettori, como ele é canhoto, a estratégia foi com a outra perna. Eu chutei baixo algumas vezes, fiz ele baixar a mão e nesse momento eu fiz que iria chutar baixo e subi o chute. Deu certo, olha só a mão do Vettori lá embaixo. Mas teve um detalhe, o golpe saiu sem distância ideal. Quando eu fiz de step, eu adiantei demais a minha perna que estava atrás, assim eu me aproximei e o chute não foi muito efetivo. Veja como a minha perna passou muito, tocando o rosto dele quase com o joelho. Outra coisa também é que ele não tirou a cabeça para o lado como eu queria. Inclusive, eu usei o meu braço esquerdo como finta do direto e mais que isso, eu tentei empurrar a cabeça dele para fora. Aí no susto, o italiano volta a mão rapidamente para o rosto e acaba laçando a minha perna nesse movimento. Aí foi só correr para o braço. Então a luta estava indo ao meu favor, principalmente segundo e terceiro round, colocando ele andar para trás e eu conseguindo impor um bom ritmo de chutes. E quando ele me colocava na grade, eu não sentia nada de eficiente, assim, eu sentia ele mais cansado, ofegante. E isso foi me dando uma certa confiança, só que uma confiança para fazer coisa errada. Aqui eu lembro muito bem que eu pensei assim, cara, ele tá muito cansado, eu vou meter uma queda nesse maluco e fechar a luta com chave de ouro. Mas, fui tentar aplicar uma queda de judô que eu nunca fiz na vida, fiz 1 ou 2 vezes no sparring e deu certo, e aí essa peça dessa técnica ficou no meu subconsciente como se eu pudesse aplicá-la em qualquer situação. Resultado, já que ele estava cansado, em vez de eu fazer força para sair da grade e terminar o round batendo, tentei dar essa queda extremamente mal feita, caí por baixo. O que ele tentou fazer durante a luta toda e eu defendi muito bem, eu dei de presente no final da luta. E a gente caiu exatamente na frente do corner do Vettori. Aí o treinador dele falava assim, não sai daí, estabiliza, não precisa nem bater, só fica aí estabilizando. Foi o que ele fez, não deu golpe nenhum, o árbitro até pediu para dar uma acelerada, mas ele cansado só queria saber de matar esse tempo restante. Aí a outra burrada que eu fiz, dentro da mesma linha, foi no round anterior. Mesma situação final do round, os dois na grade. Depois de eu ter tido bons momentos em pé, pressionando, ele não estava fazendo nem força para derrubar. Parecia que ele estava realmente matando tempo para descansar ali. E eu invento de aplicar uma kimura no cara e cair por baixo. Era só eu ficar quietinho ali, defendendo, sem fazer nada, até o tempo acabar, que provavelmente teria grandes chances de levar as últimas 2 etapas. Resumindo a história, o italiano hoje é o segundo do ranking, já disputou cinturão contra a Adesanya, e quando eu entrei no UFC, o Adesanya começou a aparecer no cenário, eu sempre quis lutar com ele, pelo estilo e tudo mais. Ou seja, às vezes até me dava uma deprê, né, em saber que eu poderia estar nesse bolo. Talvez se eu tivesse feito melhores escolhas, não ter aceitado alguma luta enquanto eu estava lesionado, ou subir de categoria, pois o corte de peso estava me matando nas últimas 3 lutas, principalmente. Mas enfim, a vida é o que é e eu sou extremamente grato pela minha jornada, principalmente porque tudo isso culminou para eu estar aqui hoje fazendo essas análises de luta para vocês. E eu tenho certeza que eu estou contribuindo para o crescimento do esporte,
se não dentro do octógono, mas na frente da câmera. Então eu acredito que hoje eu estou impactando muito mais pessoas do que se eu estivesse lá dentro. Mas é isso, logo eu farei mais análise de mim mesmo próprio. Se você gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal e a gente se vê amanhã, que tem prévia de Marvin Vettori Cachorro versus Jared Cannonier.